A escravidão no Brasil durou mais de 300 anos. Alguns teóricos dizem que chegou a 380 anos. Mas por que durante tanto tempo aconteceu a escravidão? Principalmente em função do fator econômico. Para a economia, a escravidão era essencial, porque é por meio da escravidão que se alcançava altos índices de produtividade nas lavouras. Desta forma, as elites, claro, buscavam manter a escravidão para que não se perdesse os lucros que a atividade permitia às elites alcançarem. Mas, em que pese a importância e a influência das elites, o fato é que o fim da escravidão aconteceu. Chegou, por fim, a acabar o sistema da escravidão. Mas nós tivemos aí a influência principalmente da Inglaterra no sentido de levar a esta configuração final, que era exatamente o que a Inglaterra buscava e perseguia, que era o fim da escravidão. Então vamos ver como é que isso aconteceu, quais foram as medidas tomadas. O fim do tráfico negreiro começa a partir da Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Então, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850 acaba com o tráfico. Então, a partir desta lei, o tráfico negreiro não poderia mais acontecer. Só que ele não representou o fim da escravidão. Foi o fim do tráfico, mas não da escravidão. Só que isso impactou grandemente na sociedade brasileira. Por quê? Porque houve o declínio significativo da população negra após o fim do tráfico. E por que isso acontecia? Porque não foi tomada qualquer medida racional por parte dos senhores de escravos no sentido de manter uma mão de obra cativa. O que isso quer dizer? Que não havia investimento nenhum dos senhores de escravos, os grandes latifundiários, na saúde, no bem-estar deste cativo, deste escravo. Então não havia investimento, por quê? Porque ele era visto como uma máquina que fazia parte de uma grande engrenagem, uma engrenagem produtiva, e ele seria descartado na medida em que ele não pudesse mais produzir. Como com o tráfico havia uma alta rotatividade, ou seja, aquele que já não poderia mais produzir, ele era eliminado e era substituído por outro. Então, os senhores de escravos não se preocupavam com essa questão da manutenção desse escravo por meio de medidas e de políticas mais específicas para resolver essa questão. Então, o que acontece? Com o fim do tráfico, isso impacta grandemente na economia, porque, veja, há o declínio da população negra no Brasil. E como é que ficaria a lavoura? Como é que iria se resolver a questão da lavoura? Não havia, como eu já te falei, nenhuma preocupação com o bem-estar dessas pessoas, em garantir mínimas condições de vida digna para essas pessoas. Então, naturalmente que eles viviam pouco, o tempo de vida deles era pouco. Mas, enfim, funcionava bem, era um sistema, vamos dizer assim, que funcionava bem para o grande latifundiário, que poderia usufruir do trabalho do escravo enquanto ele pudesse trabalhar, enquanto ele fosse uma força de trabalho que realmente pudesse produzir. A partir do momento em que ele não fosse mais produtivo, ele era substituído, naturalmente. Não havia, portanto, estímulo ao aumento da natalidade e decréscimo da mortalidade, porque isso implicaria numa melhoria nas condições de vida dos escravos e não havia interesse em investir nesse aspecto. A alternativa encontrada pelos senhores de escravos foi de realizar a compra e venda de escravos internamente. E como é que isso aconteceria? As regiões onde houvesse maior necessidade, compraria de outra região, na qual a utilização da mão de obra escrava era pouco produtiva. Então, veja,
olha só como ainda havia um contingente representativo de escravos, de negros escravos no Brasil, porque mesmo com o fim do tráfico e com o decréscimo dessa população no Brasil, ainda existia em número suficiente de modo que as diferentes regiões poderiam realizar a compra e venda dos escravos internamente, visando suprir as necessidades que a lavoura impunha. Acontece que não poderia se garantir isso de uma forma indefinida. Por quê? Por conta exatamente das más condições às quais essas pessoas eram submetidas. Ainda existia uma situação que precisava ser resolvida. O que é que se fará quando não se tiver mais tantos braços escravos disponíveis para trabalhar na lavoura? Em relação à população escrava no Brasil, é preciso destacar que a posse de escravos não se constituía num privilégio apenas das elites. A escravidão atingiu todas as classes sociais, de maneira que mesmo nas classes menos abastadas, muitos possuíam um ou dois escravos. Olha só como isso foi fundamental para a organização, os estratos sociais e econômicos que configuraram aí a sociedade brasileira. A sociedade brasileira era uma sociedade escravista. Esse sistema delineou a ocupação que as classes assumiriam, definindo ideologicamente quem é que deveria mandar e quem é que deveria obedecer. E, nesse sentido, os escravos representavam o grupo mais oprimido pela sua própria condição. E isso ficou refletido na história da população negra no Brasil. Então você imagine, pense só, o cativo enfim foi liberto, né? Foi estabelecida uma legislação, por meio da lei, o escravo deixa de ser escravo, ele passa a ser um sujeito livre para ir e vir, enfim. Agora imagine o que é este sujeito que passou a vida inteira trabalhando naquelas condições de brutalidade, de brutalização, sem investimentos em educação, sem uma política específica, não havia a preocupação de organizar-se uma política destinada a acudir, a socorrer os escravos que fossem libertos. Então, você imagina o que aconteceu com esta população escrava, que antes escrava, agora liberta? O quadro que se delineou foi dramático e o que nós temos ainda hoje é reflexo de todo esse processo histórico. Devido à contenção da compra e venda de escravos e pela crescente diminuição da população de escravos no conjunto populacional, há um incremento na busca de mão de obra para trabalhar nas lavouras de café. Qual foi a solução? Foi incentivo ao processo imigratório. Assim começa o movimento imigratório. Mas aí se coloca a questão da mão de obra. Como é que se conseguiria alguém que viesse para o Brasil e trabalhasse para outro, quando existiam terras disponíveis para trabalhar para si mesmo? Uma das alternativas era de iludir, olha só, o imigrante, estimulando-o a vir para o Brasil, desde que o acesso à posse de terras fosse impedido. Então, o que acontece? Quando, com o fim da escravidão e já com o declínio da população escrava no Brasil, de negros no Brasil, a partir do fim do tráfico, a questão em relação à economia cafeeira ainda não estava resolvida. Qual seria a solução? A solução encontrada
pela elite dominante foi de incentivar e de estimular a imigração. Então veja, o papel que antes era desempenhado pelo escravo, pelos braços dos escravos, deveria agora ser desempenhado pelo imigrante. Aí aparece um problema. Muito bem, vamos incentivar a imigração, vamos estimular a vinda dos estrangeiros para o Brasil para trabalhar na lavoura. Mas quem é que iria garantir para o grande latifundiário, para o senhor de terras, que o sujeito que chegasse no Brasil, o imigrante que chegasse no Brasil, iria trabalhar na lavoura? Quem é que garantia que ele faria isso? Por quê? Porque ele podia vir para cá querendo adquirir suas próprias terras. E havia terra, havia muita terra. Mas isso foi uma conduta assumida perante o imigrante, ou seja, ludibriar este imigrante, dizendo que aqui haveriam terras e por meio do acúmulo, da acumulação do seu salário, ele poderia adquirir essas terras. Então veja, foram criadas estratégias para atrair este imigrante, sem que isso implicasse numa modificação da estrutura econômica. Então, as elites iriam continuar na mesma condição e iriam continuar explorando a mão de obra agora do estrangeiro imigrante que estava chegando ao Brasil. O fim do sistema escravista tem menos a ver com a questão econômica e mais a ver com o desenvolvimento do capitalismo. Como é que isso acontece? A escravidão colonial foi desenvolvida num contexto no qual o sistema capitalista começava a ganhar forma. Essa fase ficou conhecida como etapa primitiva de acumulação capitalista, ou a acumulação capitalista, ou também o capitalismo comercial. A escravidão tornara-se incompatível com o capitalismo, uma vez que o sistema exigia a ampliação dos mercados consumidores, o que seria impossível numa sociedade onde a escravidão predominasse, pelo próprio poder de compra que os escravos tinham. O avanço, então, do capitalismo exigia maior capacidade de trabalhar com máquinas, o que era também incompatível com a situação dos escravos, condicionados a uma situação de brutalização. Então, vários foram os aspectos. Além disso, é preciso considerar que as bases do pensamento liberal, as bases do liberalismo já estão firmadas em alguns princípios e, dentre eles, a liberdade de todos e a igualdade perante a lei, sendo o liberalismo a orientação política e ideológica do capitalismo. O que a gente tem? Com o desenvolvimento do sistema, essa orientação torna-se dominante. Então, o que é que nós temos? Sob o ponto de vista da teoria econômica, para justificar aí o fim da escravidão. De um lado tem a questão econômica, uma vez que analisa que a evolução do capitalismo já torna-se incompatível com a escravidão, porque os escravos ou as pessoas submetidas a essa condição não teriam poder de compra. E isso era a condição necessária para o capitalismo avançado. Outra questão que se coloca é a questão do liberalismo, do pensamento liberal, que, como teoria econômica que orientou a organização do sistema capitalista, pensava como fundamentos importantes a questão da liberdade para comprar, para vender, para agir, e a igualdade
de direitos de todas as pessoas.